Oi, gente, como estamos? Estamos nos hidratando, nos cuidando, nos alimentando bem, higienizando também as nossas cabeças. E nesse processo de higienização, não tem álcool gel melhor do que estudar. Então vamos estudar. Vamos iniciar agora, gente, o crime de homicídio culposo. Veja que nós vimos todas as espécies de homicídios dolosos. E eu quero lembrar a vocês a respeito do dolo. No crime doloso, no homicídio doloso, nós temos no sujeito ativo, no agressor, uma vontade livre e consciente de praticar aquele resultado. Isso é o dolo. Ele quer matar, ele quer atingir aquela pessoa determinada, aquela pessoa X. E eles têm consciência disso, de que a conduta dele vai gerar o resultado morte. É uma vontade livre, ninguém está obrigando o sujeito ativo, o agressor, a praticar uma conduta que resulte na morte. Ele está agindo livremente e ele tem consciência dos seus atos e dos resultados. Bom, gente, isso é qualquer crime doloso. O homicídio também. Agora vamos para a área da culpa. Vamos tratar o homicídio culposo. Mas para a gente entender o homicídio culposo, nós precisamos inicialmente saber do que é formada a culpa. Nós sabemos do que é formado o dolo. Os elementos que compõem o dolo, as estruturas do dolo, nós conhecemos, que é a vontade livre e consciente. Agora vamos conhecer os elementos, os tijolinhos que integram essa construção da culpa. Na culpa, gente, nós temos uma conduta lícita, diferentemente lá do homicídio doloso. Aqui nós temos uma conduta ilícita. Aqui na culpa nós temos uma conduta lícita. Nós temos um resultado lesivo não voluntário. Um resultado lesivo involuntário. Esse resultado não era querido. Nós temos o que também? Que é a pedra de toque, o divisor de águas. A inobservância de um dever de cuidado objetivo. É o terceiro tijolinho. É o terceiro elemento que integra a culpa. Nós temos a previsibilidade e nós temos a tipicidade. Pessoal, qualquer crime culposo é composto desses 5 tijolinhos. É composto desses 5 elementos. Então vamos lá. Anotem aí se for o caso. Quem gostar de anotar para memorizar e para entender. Eu gosto muito quando eu estou estudando de anotar. Então veja, nós temos no crime culposo, em qualquer crime culposo, nós temos uma conduta lícita. Nós temos um resultado lesivo, um resultado que causa dano, mas que não é voluntário. Um resultado lesivo que não é querido, ele é involuntário. Nós temos a inobservância de um dever de cuidado objetivo. Nós temos também a previsibilidade e a tipicidade. E vamos conhecer cada uma dessas pessoas. Vamos conhecer cada um. Inicialmente, vamos colocar todas essas pessoas num exemplo. Suponha que é o líder espiritual, João, está com uma agenda para hoje, né, dia 26 de março, às 19 horas. Ele tem que fazer uma palestra para a sua comunidade, onde ele vai expor uma temática religião. Suponhamos que a gente não esteja nesse momento de reclusão, tá, pessoal? Ele vai expor sobre as crenças, ele vai expor sobre temáticas da sua comunidade religiosa.
Só que o João está bastante atrasado. Volto a dizer, no nosso exemplo hipotético, nós não estamos vivendo nesse momento da quarentena. No nosso exemplo hipotético, a gente está numa situação regular. Ele pega o carro todo regularizado, né, com revisão feita, pega o carro, vai dirigindo rápido porque está atrasado, passa por uma escola, passa por uma faculdade em altíssima velocidade. Na via em que existia a escola, em que existia a faculdade, em que existia o hospital, era permitido trafegar com velocidade máxima de 60 quilômetros. Mas o João, em razão da pressa que ele tinha de chegar no seu horário, porque ia montar equipamento, estava muito atrasado, ele foi, ao invés de obedecer a velocidade máxima permitida de 60 km por hora, João trafegou numa velocidade de 100 km naquela via onde todas as placas sinalizavam que o máximo era de 60 km por hora. De repente, sai uma pessoa que vai atravessar na faixa de pedestre e João atropela e mata essa pessoa. Pois bem, vamos ver onde está cada elemento dentro dessa conduta do João. O João, ele foi praticar uma conduta lícita. A conduta dele foi sair para dar uma palestra. Esse era o objetivo do João. Só, gente, que na hora em que ele estava dirigindo, ele não observou, na observância do dever de cuidado objetivo, ele não observou objetivamente regras impostas no tocante a esse exemplo, regras impostas quanto ao limite de velocidade. E ele ultrapassou o limite de velocidade. Ele não observou essa regra técnica objetiva. E ao invés de dirigir com no máximo 60 km, ele dirigiu com 100 km. Então temos aí o segundo elemento, na observância do dever de cuidado objetivo. O terceiro elemento que consta nesse exemplo, o resultado lesivo involuntário. Ele não gostaria que esse resultado tivesse acontecido, mas o resultado morte aconteceu. Mas ele não era querido. Previsibilidade. Gente, o João era uma pessoa de 30 anos, formado em engenharia de tráfego, sabia exatamente quais são os riscos inerentes de você trafegar numa velocidade maior do que a permitida pela legislação, tendo nessa via pública, nessa via de tráfego, placas sinalizando, crianças provavelmente passando, hospital, faculdade. Então ele tinha capacidade, possibilidade de prever, de antever um resultado ruim. Veja bem, o que é a previsibilidade? Que é um outro elemento que compõe a culpa. A previsibilidade, gente, é diferente de previsão. Previsibilidade é a possibilidade de prever. Previsibilidade é a possibilidade de prever. Previsão é prever. Então, o João, como engenheiro de tráfego, ele tinha a possibilidade de prever que aquela velocidade poderia causar um resultado lesivo para alguém. Isso é a previsibilidade. E a tipicidade? A tipicidade é o Código Penal estabelecer, prever como tipo penal incriminador aquela situação em que o João está, aquela situação que o João cometeu. Daí eu pergunto para vocês, a tipicidade, ela é exigida no Código Penal e todos os homicídios dolosos que nós estudamos, eles estavam ali, a tipicidade descrita com todos os detalhes em cada artigo.
Eu pergunto para vocês, no caso dos crimes culposos, nós temos as normas, as condutas, os tipos penais incriminadores detalhadamente previstos no Código Penal? Nós temos? Eu já vou adiantar, em razão de estarmos gravando a aula à distância, que não estão detalhadamente previstos como os crimes dolosos. Então, onde está a tipicidade, gente? No caso dos crimes culposos. Pessoal, os tipos dolosos são tipos fechados. Gravem bem essa classificação. Os tipos dolosos são tipos fechados, ou seja, eles estão bem detalhados, descritos no Código Penal. Os crimes culposos, eles são crimes abertos. E o que é um crime aberto? O crime aberto é que a conduta, ela não está descrita detalhadamente lá no Código Penal. Existe uma norma de extensão ligando aquela conduta à tipicidade. E a norma de extensão prevista no Código Penal, gente, vocês vão olhar no artigo 18 do Código Penal, que eu gostaria que vocês parassem um pouquinho e lessem o artigo 18. O que ele diz? O artigo 18 vai dizer, em síntese, que todos os crimes, eles vão ser, em regra, dolosos. E os culposos serão previstos como tal. E você pode ver que em cada tipo penal fechado, ou seja, em cada crime doloso, em seguida, nos parágrafos seguintes, vem: pune-se esse crime na forma culposa com penas de tanto a tanto. Então, o tipo penal aberto, que é o que trata o tipo culposo, ele não vai descrever a conduta. Ele só diz: na modalidade culposa, pune-se essa conduta com pena mínima de tanto e pena máxima de tanto. E isso é aplicado também, obviamente, ao homicídio culposo. Durante a nossa aula, nós vamos fazer sempre um paralelo do homicídio culposo previsto no Código Penal e do homicídio culposo previsto no Código de Trânsito Brasileiro, para que a gente faça essas conexões, ao mesmo tempo em que a gente já trata dessa legislação especial. Então, vamos lá, pessoal. Vamos para esse slide, onde nós percebemos aqui, no slide onde nós estamos fazendo esse paralelo entre o homicídio culposo previsto no artigo 121, parágrafo 3º, e o homicídio culposo do Código de Trânsito Brasileiro, que está no artigo 302. Gente, observem que a pena do homicídio culposo previsto no Código Penal é uma pena menor. É uma pena de detenção de 1 a 3 anos. Mas a pena do homicídio culposo, dentro do contexto jurídico do Código de Trânsito Brasileiro, a gente já vê que é de 2, também de detenção, mas é de 2 a 4 anos. Puxa vida, a doutrina e a jurisprudência passaram a analisar inclusive a constitucionalidade desse tipo. Como pode uma conduta que gera, a mesma conduta que gera um resultado, morte, de forma culposa, ter uma pena, um tem uma pena maior e o outro tem uma pena menor? Essa celeuma doutrinária e constitucional, ela já foi superada pela constitucionalidade, né? O Supremo Tribunal Federal decidiu pela constitucionalidade desse artigo 302 do Código de Trânsito Brasileiro e ele fundamentou, como vocês estão vendo aí, ele fundamentou na discriminação positiva. E nós já vimos na aula o que é discriminação positiva, mas a gente vai fazer aqui uma revisãozinha. Gente, existe a discriminação negativa e existe a discriminação positiva. A discriminação
é tratar diferente. Discriminar é tratar diferente, né? E nós temos a ideia de que, em geral, discriminar é negativo e de fato é. Discriminar, em regra, é tratar diferente. Mas aqui, o que o Supremo Tribunal Federal defendeu e apontou, que é a mesma coisa que acontece na Lei Maria da Penha, na Lei 11.340, é a discriminação positiva. É tratar diferente para proteger. O que a Lei Maria da Penha fez? Ela tratou diferente a mulher com o intuito de proteger em razão da história, das agressões históricas a nível de mundo e a nível de todos os tempos. Aqui, o Código de Trânsito Brasileiro, quando ele estabelece uma pena mais severa para o crime de homicídio culposo no contexto de trânsito, ele estabelece essa pena mais severa com o objetivo de proteger, porque ele pressupõe, os ministros pressuporam, que você está dirigindo um veículo, você já está numa situação objetiva de perigo, numa situação objetiva de risco. Daí, ele fundamentou a constitucionalidade do artigo 302 na necessidade da discriminação positiva, ou seja, na necessidade de dar uma maior proteção através de uma maior punição no caso dos crimes de homicídio culposos em veículo automotor. Nós vimos, quando nós estudamos todas as espécies de homicídios dolosos, que a competência para processar e julgar os homicídios dolosos são, todos os homicídios dolosos são processados e julgados pelo Tribunal do Júri. Isso é uma competência que está estabelecida lá na Constituição Federal. Gente, no caso do homicídio culposo, a competência é do juiz singular. É o único crime contra a vida que não é julgado pelo Tribunal do Júri. É julgado pelo juiz singular. Por quê? Porque a Constituição estabelece que o Tribunal do Júri, ele vai julgar os crimes dolosos contra a vida. Dolosos. Sejam eles consumados ou sejam esses crimes tentados, mas os crimes dolosos. Vamos para o parágrafo 5º do artigo 121. O parágrafo 5º do artigo 121, ele trata do perdão judicial. O perdão judicial é um instituto, é uma situação jurídica, é um instituto jurídico de exclusão da punibilidade. Vocês podem ver lá no artigo 107. A exclusão de punibilidade. O juiz, se ele perceber, se ele detectar, se ele se convencer e mostrar esse convencimento fundamentado nas provas que estão anexadas, que aquela situação, que aquele agressor atende os requisitos estabelecidos no parágrafo 5º, o juiz ele pode conceder o perdão judicial no caso do homicídio culposo, gente. E qual é o requisito para que o juiz possa conceder o perdão judicial no caso do homicídio culposo? É que as consequências daquela infração, as consequências daquele homicídio culposo atinjam tanto o próprio atropelador, atinjam tanto o próprio sujeito passivo de uma forma tão grave que não seria mais necessário puni-lo, porque ele já foi atingido de uma forma bastante grave. Um exemplo é o sujeito ativo que se envolve num acidente de carro, causa um acidente de carro, e nesse acidente de carro morre o seu próprio filho. Um próprio filho que ele sempre cuidou, que ele sempre amou, e que fica demonstrado nos autos também que aquele acidente culposo atingiu o causador do acidente de uma forma grave, que seria desnecessário punir essa pessoa 2 vezes. E daí, gente, muitas pessoas acham que se num acidente culposo o causador ele perdeu o filho, ou ele perdeu a mãe, ou ele perdeu o pai, já seria automaticamente um caso, uma situação de perdão judicial. Não é.
Veja que o artigo estabelece, o parágrafo 5º estabelece que tem que ficar tão bem demonstrado que ele foi atingido de forma grave. E daí, eu já quero passar para vocês, quero que vocês façam uma pesquisa jurisprudencial, pode ser a nível de Supremo Tribunal Federal, a nível de Superior Tribunal de Justiça, ou de tribunais estaduais. A pesquisa é homicídio culposo, perdão judicial e homicídio culposo, onde não houve a sentença declaratória de extinção de punibilidade, ou seja, o juiz não concedeu o perdão judicial, mesmo tratando-se de uma das vítimas ser filha do atropelador. Eu quero 2 pesquisas. A pesquisa de homicídio culposo, onde foi concedido o perdão judicial, porque a vítima era filha, era pai, era mãe. E eu quero uma outra pesquisa de homicídio culposo, onde o juiz não concedeu o perdão judicial e a vítima era a filha, ou era a mãe, ou era o pai, ou era o irmão do causador do acidente. Eu quero essas 2 pesquisas, ok? Vocês vão mandar essas pesquisas para o Diego e o Diego vai encaminhar essas pesquisas para mim. Gente, e qual é a natureza jurídica da sentença que concede o perdão judicial? A gente já falou aqui que a natureza jurídica da sentença que concede o perdão judicial é uma sentença declaratória de extinção de punibilidade. E vai restar para esse atropelador algum efeito condenatório? Vai subsistir para esse atropelador algum efeito condenatório caso ele receba o perdão judicial? Não vai subsistir qualquer efeito condenatório, havendo a sentença declaratória de extinção de punibilidade, concedendo o perdão judicial. Bom, gente, essa é a primeira parte da aula. Vou já iniciar a gravação da segunda parte, para o vídeo não ficar muito pesado. Um abraço.